Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, ser Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio da Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso assunto agora é café, produção de café, colheita da safra 2021 encerrada nas principais praças de produção do país. O produtor agora na expectativa aí da retomada dessa chuva para saber como é que devem ficar as condições para 2022. E hoje a nossa parada vai ser em Franca. A gente vai até lá conversar com o Saulo de Carvalho Falheiros, ele é diretor comercial da Cocapec, cooperativa ali que administra a região. Saulo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Virgínia, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Saulo, antes da gente falar como é que está a condição do Parque Cafeiro para 2022, queria saber se a colheita aí na área ela finalizou e se os números, né, ficaram dentro do que era estipulado pela Cocapec. A última vez que nós conversamos, você trouxe algo aí em torno de 800 mil sacas. Queria saber se ficou isso mesmo, se você confirma esse número para a gente aqui hoje. Ok, Virgínia. Bom, nós podemos adiantar que praticamente a safra 2021 ela está assim concluída. Nós estamos praticamente os trabalhos de campo, de colheita, de varreção praticamente finalizados, né? Talvez ainda alguma coisa para o produtor terminar aí a parte de processamento, de benefício, né? Para que esse café venha então para os armazéns. Mas eu diria que o trabalho de campo, ele está praticamente finalizado, né? Até porque nós já estamos aí, né, finalizando o mês de setembro, né? Período aí que a gente encerra mesmo os trabalhos de colheita, né? A safra de 2021, então, a cooperativa, nós tínhamos uma expectativa, né, de safra lá na florada em 2020, né, e depois, com a seca que nós tivemos no ano passado, né, o atraso das chuvas, isso, de fato, tirou um pouco desse potencial de produção para 2021. Então, da expectativa que tínhamos, a gente veio fazendo as novas previsões, né, de safra. Isso foi feito no mês de janeiro e depois renovada também no mês de abril, né? Então, aí em abril, de fato, nós fechamos aí o nosso número de previsão de safra, né, porém ajustado, né, com as condições climáticas não nada favoráveis que tivemos aí no ciclo de 2020 para 2021. Então, após esse ajuste, nós chegamos aí, então, numa expectativa de recebimento próximo do número que você falou. E hoje, ao final da safra, sim, nós estamos concluindo esse número de fato, né, com recebimento dentro do esperado pela cooperativa, né? Porém, revisado da expectativa que nós tínhamos lá atrás, né? Saulo, só para a gente relembrar, essa reestimativa, né? A quebra foi de quanto, considerando a bienalidade e a condição climática muito adversa? Então, ela foi, comparado com a expectativa que nós tínhamos, e com a renovação dessa previsão agora em abril, nós tivemos aí uma redução em torno de 15% desse volume, né? Agora, se comparado com a bianualidade, Virgínia, aí a região da Mogiana, de fato, 2020 foi um ano de safra alta aqui para nós, né? E superou as expectativas em termos de volume. Então, assim, naturalmente, a nossa região ela já tem aí uma diminuição da safra do ano de safra alta para o ano de safra baixa, em média de 40%, né? Então, isso aí já era o esperado. Então, olhando para o número que nós pensávamos, né, o potencial da safra 21,
aí sim nós estamos com uma redução em torno de 15% da expectativa que se tinha, porém dentro da previsão revisada agora de abril. E, Saulo, quando a gente fala em condição climática, esse problema ele continua, né? Os volumes de chuva 2021, eles continuaram muito abaixo. A gente teve agora o período seco, o período de inverno. Queria saber como é que está a condição por aí na Alta Mogiana. Déficit hídrico continua preocupando muito, está muito acentuado. O que você tem de informação em relação a isso? Sim, Virgínia. Aqui na nossa região, nós estamos passando por uma das piores secas da história aqui da região. Aqui, para termos uma ideia, de forma generalizada e chuva bem distribuída e com volume satisfatório, o último registro que nós tivemos foi no final do mês de março, né? Então, de março para cá, nós tivemos apenas algumas chuvas isoladas ali no comecinho do mês de junho, e de junho para cá, praticamente não tivemos mais chuvas, né? Nessas últimas 2 semanas, começou a retomar algumas chuvas aqui, porém ainda muito tímidas em termos de volume e também muito mal distribuídas, né? Com algumas micro-regiões aqui dentro da nossa região, chovendo um pouquinho mais de volume, mas nós estamos falando alguma coisa aí em torno de 20 a 25 milímetros, mas na maioria da região aqui, ainda os volumes que choveu foi bem abaixo aí de 10 milímetros, né? Ou seja, praticamente uma chuva agronomicamente até desconsiderada, né? Se a gente for parar para pensar o tamanho do déficit que nós estamos passando, talvez 5, 6 milímetros aí, pouco muda esse cenário, né? Então, assim, nós estamos passando de fato, aí um dos períodos de déficit mais longos e mais severos que se tem registro aqui na nossa região, né? E aí, somado a um período que já veio com déficit hídrico lá de 2020, né? O ano passado as chuvas demoraram muito para retornar aqui na nossa região. Praticamente elas vieram aí no final de meados de novembro, e aí tivemos chuvas em dezembro, janeiro, fevereiro choveu bem, e de março para cá, praticamente, nós já iniciamos um período de seca que se estendeu até o presente momento. Então, assim, nós estamos passando um período muito difícil. Se, por um lado, a região da Mogiana, comparada com outras regiões importantes que foram acometidas com geada, a Mogiana talvez tenha sido uma das regiões que foi menos atingida, porém, foi atingida também. Mas a seca, por outro lado, pelo que nós temos conversado aí, ela tem sido mais severa até na Mogiana do que em outras regiões, né? Então, isso traz realmente uma perda considerável do potencial de produção para o ano de 2022, que muito nos preocupa, né? E, Saulo, a gente já consegue entender o quanto que a gente perde desse potencial produtivo, ou a gente precisa esperar essa chuva chegar para ver como é que a planta vai responder? Exatamente, Virgínia. Eu acho que você já fez a pergunta e a resposta, né? Eu acho que nós estamos exatamente aí torcendo para que as chuvas retornem e a gente possa, então, identificar aí o potencial produtivo para 2022, né? Naturalmente, hoje a gente fica tentando achar o número da possível perda do potencial produtivo 2022, mas a cada semana isso vem se agravando mais com o adiamento do retorno das chuvas, né? Então, a gente tinha algumas previsões para a semana passada, previsões para essa semana, mas elas não aconteceram. Então, assim, nós não teríamos ainda um número dessa perda. Esse número, acredito que ele vai ser realmente revisto, né, e melhor estudado no momento em que, de fato, a gente tiver as chuvas para poder estancar essa perda do potencial produtivo que vem acontecendo dia a dia, né? E, Saulo, essa chuva pontual, né, que aconteceu nos últimos dias, que você falou para a gente, ela induziu alguma florada aí na região ou isso não é uma preocupação? Olha, Virgínia, eu diria para vocês que, como ela foi muito pontual, então algumas pequenas áreas aqui da região teve uma floração, sim, tá? Na semana passada para essa semana. Mas nada que tenha expressão, porque foram, assim, chuvas muito isoladas em alguns pontos, né? Então, eu diria que
não precisamos nem considerar esse volume de florada que nós tivemos, né? As últimas chuvas que teve aqui, embora com volume pequeno, já como a planta está no nível de estresse hídrico muito grande, esses volumes despertaram algumas lavouras para iniciar o processo de floração. Mas eu acredito que vai precisar de mais uma chuva para que esse processo continue e aí sim aconteça a florada, né? O que a gente viu foi só um entumecimento das pinhas aí, das gemas florais aí, se preparando para guardar mais uma chuva e aí sim acontecer a florada. E, Saulo, você também comentou que os modelos eles até apontam condição de chuva, mas isso não tem se confirmado. Dentro de um ano com clima normal, né? Acontecendo as coisas como elas devem acontecer, já estaria chovendo na Alta Mogiana nessa reta final de setembro? Sim. Aqui a nossa região, em anos atípicos, aí nós já temos algumas chuvas no mês até de agosto, mas em setembro, principalmente aí da segunda quinzena de setembro para frente, normalmente nós já temos volumes de chuva consideráveis aqui na nossa região, né? Então, além da chuva ter parado mais cedo, lá em meados aí de final de março, começo de abril, elas estão, sim, mais atrasadas novamente, né? Isso que eu ia te perguntar. Mas é outubro, né? E ainda praticamente nós não tivemos chuva considerável, né? Isso que eu ia te perguntar, Saulo. A gente já pode considerar que o retorno da chuva aí na área de Franca, ela já está atrasada. É um fato. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Ela já está atrasada já do período normal. E, Saulo, para a gente finalizar, quanto que precisaria chover para trazer o alívio necessário que a planta precisa, né? A gente precisa ter essa chuva para a planta, precisa recuperar a condição do solo. Você tem essa medida do quanto que precisaria chover, o mínimo? Então, Virgínia, vamos talvez entender a sua pergunta, né? Se for para a recomposição do déficit hídrico que nós estamos aqui, eu diria que nós precisaríamos aí de volumes acima de 150 milímetros, né? Para a gente poder fazer a recomposição do déficit hídrico, né? Agora, para a indução floral, talvez volumes aqui menores que isso, talvez aí na casa dos 40, 50 milímetros, com certeza nós já teremos aí a indução floral, né? Agora, a recomposição do déficit hídrico, aí realmente a gente precisa de volumes bem maiores para que a gente possa restabelecer a umidade do solo, né? E voltarmos aí a condições mais normais, né? Claro que falar só em milímetros não é só essa questão, né? É o volume e como ele vai vir, né? Porque talvez não adianta vir uma chuva muito pesada, volumosa, mas uma chuva muito pesada e depois a gente voltar a ter tempo seco novamente. Importante ver essa chuva poder vir aí com bom volume, mas também com uma intensidade leve para que possa, de fato, ter aí a penetração de água no solo, né? E restabelecer a umidade. E ela precisa também atingir toda a área, né, Saulo? A gente observou muito isso ano passado. Chovia para um produtor, para o outro não chovia. Foi muito irregular, o que trouxe bastante problema, inclusive, para a maturação da safra 21, né? Sem sombra de dúvidas, né? Quando a gente fala desses volumes, que ela possa vir em volume, numa intensidade bacana e principalmente com uma boa distribuição, né? Para que a gente possa haver a retomada da umidade no solo como um todo, né? Porque só coisas pontuais talvez ainda não resolva o problema do déficit hídrico da região. Aí você vai ter soluções pontuais, né? Então, o que a gente torce é para que a chuva venha em volume, venha mansa e venha principalmente bem distribuída, que possa beneficiar a todos aí, né? E em relação às temperaturas, Saulo, tá muito quente? Tá mais quente do que ideal? Como é que foi o inverno por aí? Virgínia, durante o período do inverno, nós tivemos temperaturas amenas, né? E tivemos até temperaturas muito frias aqui, até acontecendo as geadas, né? Mas o mês de agosto, nós ainda tivemos temperaturas mais amenas. Agora, já final de agosto e agora em setembro, aí sim a temperatura subiu muito. E principalmente nessas últimas 2, 3 semanas, nós tivemos algumas ondas de calor aqui, com temperaturas muito acima do normal, né? Chegando aqui na região de Franca, temperaturas aqui próximas até de 38, 39 graus, né? Isso não é uma temperatura muito comum e normal aqui para a nossa região, na altitude, no local que nós estamos, né? Então, isso agravou mais ainda
a situação das lavouras que já vinham com déficit hídrico, sentindo, e aí nós já tivemos aí praticamente uma semana com temperaturas muito elevadas aqui, tempo muito seco, sol a pino o dia todo. Então, isso aí realmente judiou bastante das lavouras aqui. Saulo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. A Cocapec, você sabe, é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, viu? Eu que agradeço e disponho, a cooperativa está sempre às ordens aí para poder contribuir com informações a todos aí. Muito obrigado pelo espaço. Portanto, essa foi a nossa parada hoje em Franca. Nós conversamos com o Saulo de Carvalho Faleiros. O Saulo, ele é diretor comercial da Cocapec, que trouxe para a gente aí safra 2021, trabalho no campo concluído. Ainda tem um ou outro produtor fazendo o trabalho de processamento, mas os números ficaram dentro do que era esperado pela Cocapec, em torno de 800 mil sacas. Isso representa aí uma quebra de 15%, consequência da irregularidade climática, principalmente, aliás, sobretudo pela questão de falta de chuva e altas temperaturas. O cenário em Franca, o Saulo trouxe para a gente que é muito preocupante, não chove na região, a chuva ainda ela é muito tímida, acontece de forma pontual, não chega para todos os produtores e com volume muito baixo. O Saulo trouxe que a gente já pode considerar que a estação chuvosa está atrasada em Franca. Normalmente, em setembro, já são registradas chuvas com volumes aí significativos, coisas que não tem acontecido nesse ano, então aumenta a preocupação para essa safra prestes a começar, todo mundo esperando pela retomada das chuvas para a gente ver como é que a planta vai responder à seca prolongada. E a região de Franca esse ano também, lamentavelmente, foi atingida aí pelas geadas. Então, o produtor ansioso pela chegada dessa chuva para entender como é que deve ficar 2022. O Saulo trouxe que o potencial produtivo da safra do ano que vem, ele está sim afetado, isso é um fato, o problema existe, mas a gente ainda não consegue mensurar o tamanho do impacto. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.